Olá pessoal, boa noite a todos. Pessoal, estou passando aqui para avisar para vocês aí que tem visitado o nosso canal, você que curte aí as nossas postagens, né? Canal aí Pontos Proféticos. E peço a você, né, que quando você visitar o canal aí, você se inscreve no canal, deixa lá o seu like, se inscreva, deixa o seu like. Se puder, compartilhe os estudos, né? A gente tem vários estudos da Palavra de Deus, falando sobre as duas casas de Israel, sobre as festas, profeta Jeremias, Apocalipse, profeta Daniel e vários conteúdos. Ultimamente eu postei aí algumas cartas da Bíblia, né? No caso de Tessalonicenses, Coríntios, profeta Naum, parte do Apocalipse, né? E tenho por objetivo postar toda a Escritura, narrar toda a Escritura e de dar continuidade também nesses assuntos que a gente vem falando ao longo de todo esse tempo, né? E recentemente agora eu fiz aí uns 4 áudios lá somando com Atos 15 e algumas cartas de Paulo. Eu não enviei para ninguém ainda esses áudios e eu quero agora, vou trabalhar eles, vou deixar aqui na sequência, né? E tem alguns áudios que me como eu posso falar, eu falei alguma coisa que não era bem assim. Mas são coisinhas que não tem diferença, né? Não faz sentido. Mas é claro, né? Faz sentido, mas não tem tanta importância. Eu quero me retratar agora em alguns pontos que eu me equivoquei. Então, quando você estiver vendo o áudio, né, assistindo, você já vai saber, né? Por exemplo, Atos 15, ele ele fornece para nós assim um parâmetro muito bom para a gente estudar todos os Atos e também as cartas. É claro, a gente vai entender lá que Atos 15 ali ocorre depois que Paulo vem da primeira viagem e Paulo vai para Jerusalém para tratar assuntos sobre a circuncisão, né? Mas então, em Atos, tome nota, né? Um item que eu falei, eu quero corrigir agora, onde eu disse que todas as viagens de Paulo, ponto de partida e de chegada seria Antioquia. Só que na verdade não é bem assim, né? Ponto de partida sempre foi Antioquia, mas o ponto de chegada não, nem sempre foi Antioquia, tá? E quando a gente está lendo também Atos 15, a gente está vendo o autor Lucas falar que Paulo com Barnabé vai para Jerusalém, né? Para tratar sobre assuntos ligados à circuncisão que estava acontecendo ali na época, né? E lá em Atos não aparece Tito indo com Paulo. Só que quando a gente soma com a carta aos Gálatas, bem logo no capítulo 1 de Gálatas ali, a gente vai ver que Paulo vai estar dizendo que nessa época Tito também foi com ele, com eles, né, com Barnabé e Paulo. E Paulo ali, ele vai até expressar um pouco lá em Gálatas, né? Paulo vai até expressar um pouco sobre o conteúdo que ele expôs em Atos 15. Só que em Atos 15 não vai aparecer. Em Atos 15, Lucas vai apenas dizer que Paulo e Barnabé tomaram a palavra num determinado momento, falando a respeito do que eles tinham alcançado entre os gentios na viagem. Mas em Gálatas a gente já vai encontrar que Paulo vai dar uma pitada de algo que ele tratou com os gentios em sua primeira viagem, né, que Paulo foi com Barnabé, né? Então, isso é um ponto que eu também quero retratar. E mais algumas coisinhas que você vê lá. Vou tentar ver se consigo fazer uma edição e arrumar alguns pontos que não ficaram assim bem corretos, né? Mas eu peço para você que, da sequência, né, vou colocar aqui esses áudios, são em torno de 4 mais ou menos, vou trabalhar eles, vou editar, dá em torno de uns 40 minutos, um pouquinho mais, e mais essa fala agora. Mas ouve aí, né, com atenção, com dedicação, que são coisas que a gente faz assim,
com muita entrega mesmo, né? É claro que a gente tem que se entregar cada vez mais para a palavra de Deus, para Deus, se envolver com Deus, né? Mas a gente tem o nosso dia a dia e eu, né, tenho que trabalhar, além de fazer esses estudos, eu tenho uma vida, né? Tenho que trabalhar, né? Enfim, então o tempo que sobra a gente procura dedicar a palavra de Deus e rastrear a palavra de Deus, fazendo esses áudios de estudos que eu tenho certeza que quem definitivamente escuta isso com aquela sede, vontade de aprender, vai aprender, porque são coisas que a gente tem trabalhado mesmo, investido e pedido para que Deus abra a mente das pessoas, né? É isso que eu estou fazendo, eu estou procurando restaurar as coisas de Deus, né? Eu estou ajudando, estou sendo uma pessoa a mais que está ajudando a restaurar as coisas que têm que ser restauradas. Então tá aí, né? Fica a dica, então eu vou soltar o vídeo na sequência, né? Eu vou trabalhar os áudios, soltar e peço para você que escute até o final para você ver, né? Porque eu não soltei esse áudio para ninguém ainda e nem vou soltar tão já, né? Vou esperar que todos aí assistam pelo vídeo para fortalecer o canal, né? Meu canal aí é Pontos Proféticos e peço até que você se inscreva no canal, né? Conforme eu falei no início, né? Ajude a divulgação, compartilhe, para que a gente possa estar trazendo sempre esses conteúdos para vocês. E quanto mais você compartilha e curte, então o YouTube entende que as pessoas estão gostando, então o YouTube começa a divulgar mais e a gente começa a crescer, o canal fica conhecido e a gente passa então a divulgar o nome do Senhor com mais, assim, com mais amplitude. E aquilo que a gente fala aqui passa a atingir mais pessoas. Enfim, abraço aí. Conto com você lá no canal, em Pontos Proféticos, a gente se vê por aí no dia a dia. Vamos lá então, ok. Lendo mais uma vez a palavra e a gente está olhando para todo o contexto em que a igreja, quando ela começa a crescer, e a gente vê cada vez mais o quanto a morte de Estevão, Deus usou da morte dele para fazer crescer o Evangelho. Então, dando uma olhada aqui no Atos 15, onde no Atos 15 a gente vai ver algumas ordenanças, né, que estava acontecendo ali em Atos 15, é sobre a circuncisão. Então, a igreja de Antioquia, ela envia pessoas para Jerusalém, na igreja sede, vamos dizer desta forma, né? O corpo de igreja que estava lá, os apóstolos. E então eu vejo que Paulo e Barnabé, que já teriam participado da primeira viagem missionária, né? Depois deles cumprirem esta viagem, essa primeira etapa, eles vão para Jerusalém, então veja bem, eles cumprem, voltam para Antioquia. Qual foi o ponto de partida? Todas as viagens de Paulo, primeira, segunda e terceira, o ponto de partida era a Antioquia. Então, eles, quando chegam em Antioquia, eles ficam sabendo do que estava acontecendo ali. Então, eles vão para Jerusalém para tratar desse assunto. E lá em Jerusalém, eles iriam encontrar com Pedro, Tiago, e iriam tratar desses assuntos. Então, até mesmo lá nessa reunião, a gente vê os judeus dizendo que antes de Pedro e Tiago tomar a palavra, a gente vê que esses judeus não aceitavam o povo ser convertido e desprezar a circuncisão. Tendo em mente aqui que a gente tem que ler isso aqui com o período da transição das alianças, né?
para a gente entender a mente deles. E sendo assim, então, lá nessa reunião, Pedro ele vai primeiramente tomar a palavra e ele vai se expressar de uma tal forma e aqui é onde ele se expressa, né? É um assunto bem longo, mas está lá em Atos 15. Depois que ele se expressa, daí então o Tiago ele vai dar o seu parecer. Lá no capítulo 15, versículo 12, de Tiago vai tomar a palavra, vai dizer assim: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Aqui ele está falando depois, né, que Pedro falou. Daí toda a multidão iria ouvir o que Paulo e Barnabé iria trazer de novidades. É claro que aqui em Atos não vai estar exemplificando ponto a ponto do que Paulo fez, ele vai falar por cima. Lá. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, ou seja, depois que Pedro falou. Olha o que Barnabé e Paulo falavam, né? Eles contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Pronto, aqui encerra a fala do tocante que eles fizeram. Que aqui eles estão se referindo a eventos relacionados à primeira viagem de Paulo e Barnabé, por onde eles passaram, o que eles fizeram entre os gentios, né? Então, se a gente for lá agora, na primeira viagem de Paulo, a gente consegue extrair esses eventos, porque aqui, o texto aqui agora não está enfatizando isso, só está dizendo muito por cima, né? Depois, no capítulo, versículo 13, a fala continua. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Então, depois que Paulo e Barnabé expôs aquilo que Deus já teria feito como prova, né, entre os gentios, que não eram circuncisos, que estavam sendo usados aqui, esses feitos para rebater, né, vamos dizer assim, as ideias dos novos convertidos que estavam com a circuncisão em mente. Depois então falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Pronto, Tiago vai falar, né? Irmãos, prestem atenção, né? Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios. Então, primeiro aqui, Tiago agora vai dizer que Pedro, né, Simão, já teria exposto como Deus já tivera visitado os gentios. E com certeza, Pedro citou o evento de Atos 10, onde ele tem um encontro com Cornélio, que era um gentil, né, onde Deus preparou todo aquele ambiente daquela visão do lençol com animais impuros, né? Até que Pedro não entendeu, mas depois Pedro entendeu. Então aqui Pedro ele citou esse exemplo também para reforçar esse rebate entre os circuncidados ali convertidos. Então agora o Tiago vai dizer, né? Então dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Agora ele vai concluir. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Ou seja, aqui ele cita os profetas, mas na sequência ele vai estar citando o profeta Amós. Veja bem, quando eles estavam falando, vamos imaginar aquela discussão, aceita, não aceita, circuncisão, etc. Então Tiago ele vai meditar nos profetas, em especial aqui Amós, porque todos os profetas falaram disso, mas em especial aqui Amós, o texto que ele vai lançar agora, e ele vai falar o plano que Deus já teria tido com os gentios após a morte de Cristo. Veja bem,
Cumpridas estas coisas, agora então, aqui ele está falando, vai começar a falar agora a palavra que está lá em Amós. Lá em Amós, precisamente no capítulo 9, versículo 11 e 12. Ele tira de lá e vai lançar as palavras, qual diz assim: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então aqui ele entendeu que tabernáculo caído de Davi aponta para dois povos, casa de Israel e casa de Judá. Então aqui a gente já consegue ver aquela outra chave, casa de Israel e casa de Judá. A outra chave é a tradição das alianças. Depois a gente teria as festas como uma outra chave fundamental. Mas aqui ele está citando isso. É claro que para falar isso aqui teria que rodar muito. Mas aqui Tiago já demonstra conhecer já sobre esse tema, que teria de total importância, sendo visto isso naquele corpo de Cristo ressurreto. E tome nota, né, que fazia pouco tempo que Cristo tinha sido ressuscitado e aceso aos céus. São coisas que estavam fresquinhas na mente deles. Porque tabernáculo caído de Davi, isso está lá no passado. Isso está lá no passado, e a gente entende que isso é as tribos divididas. As 12 tribos divididas, que foram caídas. Agora, com a morte de Cristo e ressurreição de Cristo, né, que é o ponto-chave que perdura toda a Escritura, todo o Atos. Por que não dizer toda a Escritura, né? Mas aqui, com essa ressurreição, essa edificação ela já começa a ser feita. É claro que agora que a gente olha no âmbito assim, espiritual. Então, os assuntos eram novos, eles não tinham em mente ainda com precisão tudo isso. Mas eles começavam a entender. E daqui, dessa reunião, iria sair uma carta desses apóstolos para ser enviado por todo o local, né, daquelas províncias, porque, conforme eu falei, com a morte de Estevão, Deus usou aquilo para fazer, vamos dizer assim, para que as igrejas fossem abertas. Né? Claro, não só aquilo, mas aquilo fez uma peça principal com a morte de Estevão. Porque com a morte de Estevão, abriu-se uma grande perseguição naquela região. Então os judeus eles foram dispersos. Muitos deles foram para Chipre, na ilha de Chipre. Outros foram para aquelas regiões que compunham o Império Romano da época. Então lá, eles querendo manter contato com os judeus, eles começaram a abrir sinagogas. É por isso que a gente está lendo Tessalonicense, Filipenses, essas cartas de Paulo, e a gente está vendo lá uma comunidade judaica. Por isso, por causa dessa perseguição. Tanto é que depois a gente vê que Paulo, quando ele vai para a segunda viagem, ele já vai estar, missionária dele, né? Ele já vai estar conduzindo assuntos relacionados a esse evento dessa reunião acontecido ali em Atos 15.